Isabela Ribeiro, boa noite. Olá, muito boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite para estar cá em direto connosco. Eu é que agradeço o convite do António Gomes e de forma inesperada. Quase, não é? Foi, porque tudo surgiu, e vamos se calhar fazer uma retrospectiva, melhor. Tudo surgiu porque eu, segunda-feira, criei uma página nova no Facebook, chamada O Corpo Revela Como Operamos, e expliquei um pouco o meu propósito na criação dessa página, que é uma consequência de um curso, da última formação que eu fiz, que é um curso de análise corporal e comportamental, chamada O Corpo Explica. E no fundo, esta página será para divulgação de uma forma inovadora de chegar, no fundo, através do formato do corpo, nós podemos aceder à mente da pessoa, e isso vai contar uma história sobre ela. Isto surge um pouco porque surge da busca, entre aspas, da verdade. E as pessoas cada vez estão mais exigentes, não é? Porque por vezes oferecem-nos soluções que não são as soluções corretas para cada pessoa, ou tenta-se apresentar soluções iguais para pessoas diferentes. E aqui o que nós e nós fazemos... somos todos diferentes, não há pessoas iguais, não é? Exatamente. Por isso, aqui o que nós vamos encontrar são recursos que cada um tem exatamente para utilizar com o corpo que tem, mas baseia-se um pouco num exemplo que eu dou já há bastante tempo, que é, eu sempre, isto também foi uma mudança de paradigma para mim, porque eu sempre ouvi a frase de faz aos outros o que gostarias que fizessem contigo. E nesta parte mais emocional, por exemplo, eu posso gostar muito de receber abraços e de gostar de contacto, e estou à espera que se calhar alguém me dê um abraço, e se calhar a outra pessoa a quem eu possa dar um abraço, porque era aquilo que eu gostaria de receber, não gostar desse contacto. Precisamente. Ou seja, eu vou estar a ir contra algo que aquela pessoa... Que me agrada a mim, mas nem por isso não agrada à outra pessoa, claro. Exatamente. E então temos que ver aqui a fronteira entre digamos, a nossa liberdade e não interferirmos na liberdade do outro. Sim, com uma frase tão comumente usada como esta, não é? Outra que também é muito usada no mundo do desenvolvimento pessoal é: se eu conseguir, tu também consegues. E essa frase está certa até certo ponto. Querer é poder, no fundo, não é? É, mas com o recurso que cada pessoa tem. Que não é necessariamente o mesmo que eu usei. E pode não ser à mesma velocidade. Claro, ao ritmo de cada um, claro. Pronto. No fundo, esta abordagem é uma abordagem que inclui muitos conhecimentos de várias áreas. Nomeadamente, e começou um pouco com Freud, que dizia que a mente era uma parte do corpo, mas o seu aluno Reich foi um bocadinho mais à frente e disse que mente e corpo formam-se e são, entre aspas, a mesma coisa, ou seja, o corpo é a parte visível da mente. E, no fundo, também com conhecimentos da bioenergia, também da parte das constelações sistémicas, o corpo explica, que é um grupo de investigadores liderados pela doutora Vanessa Sejnik, que é doutorada em Psicologia e Sexologia pela Universidade da USP do Brasil. Universidade de São Paulo, não é? Penso que sim. O confronto que ela teve, porque ela sempre foi muito ativa, mesmo na própria universidade, foi confrontar-se com a situação de que muito do conhecimento académico que está pronto a ser usado, que está nas universidades,
demoraria cerca de 20 a 30 anos a poder ser utilizado pelo público em geral. E aquilo mexeu muito com ela, e por isso é que ela, com mais 2 pessoas, com formatos diferentes, mas cada um complementando-se em cada uma das áreas, tornaram este conhecimento mais simples e mais aplicável. Ou seja, no fundo, o que é que eu estou a perceber para já de tudo isto é que, através, digamos, de uma visualização do nosso corpo, preferencialmente sem roupa, Isabela, digamos que... Não precisa de ser sem roupa. Não, basta que a roupa não seja nem muito clara nem muito escura, ou seja, uma cor neutra. Essencialmente para fazerem uma consulta a uma pessoa, a pessoa não precisa necessariamente de ficar em roupa interior, vá lá. Não. Okay. Porque no fundo nós vamos ver 6 pontos, ou 6 áreas. Okay. É o contorno do rosto, são os olhos, a boca, o tronco, a zona da anca e as pernas. É juntar o corpo, ou melhor, o conhecimento que existe sobre o corpo, sobre a mente e sobre a história que tudo isso revela. No fundo é corpo são, a mente são, ou vice-versa. Claro, isso também é claro que é defendido. Muito bem. Porque o propósito máximo do curso é tornar adultos saudáveis. Cada um sendo aquilo que nasceu para ser. Ou seja, cada pessoa, ela é o que ela precisa de ser, não aquilo que os outros querem que ela seja. Conheço alguém que costuma dizer que cada um está onde precisa de estar. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de fazer coisas diferentes, que sempre pesquisou muito, sempre li muito, sempre me apaixonou a área da saúde e licenciei-me em análises clínicas e saúde pública em Coimbra. Depois trabalhei no Hospital de Amarante, a seguir no Instituto Ricardo Jorge no Porto, onde fiquei até 2017. Por uma questão de saúde, em que me foi diagnosticada uma doença rara, genética, degenerativa e dizem sem cura, mas a medicina está sempre a evoluir. E qual é essa doença já agora? Chama-se síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan? De Marfan, sim. Que essencialmente ela quer dizer que eu não produzo uma proteína que é a fibrilina e que no fundo existe no tecido conjuntivo, que é o tecido que suporta os órgãos, que reveste as artérias. E o que é que isso fez, no fundo? Faz com que eu tenha apenas uma situação que tem que ser controlada, que eu tenho uma dilatação na artéria aorta e pronto, e tenho que a controlar. Muito bem. Também me dá bastante cansaço e bastante situações. Também tenho uma escoliose que poderá ou não ser da doença. Eu já digo que poderá ser ou não, porque apesar de eu estar a ser acompanhada por várias especialidades médicas, o que é certo é que, em termos genéticos, a doença nunca foi confirmada. Eu tenho apenas os sinais físicos. Estou a ser acompanhada como se eu tivesse, por questões de segurança, não é? Claro. Porque, no fundo, tenho uma bomba relógio aqui dentro, que a qualquer momento também pode... Mas isso, como dizia alguém, não é? Andamos aqui todos a prazo, não é? Sem dúvida. A questão da escoliose, que me limitava imenso, e isto já foi há cerca de 20 anos, eu consegui controlar as dores com o Reiki. E formei-me em Reiki, tornei-me mestre formadora, porque fiz também voluntariado em África, e uma das coisas que constatei foi que mais importante do que dar o peixe é ensinar a pescar. E apliquei muito isso sempre na minha vida. Tudo aquilo que eu aprendo parece que instintivamente... Tenta transmitir aos outros também, não é? E ajudar os outros. Faltou dizer também que, em termos académicos, eu também me especializei e depois fiz, já a trabalhar,
E sendo mãe de uma menina que era pequenina, na altura, a Sofia, eu fiz um mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água, porque era a área em que eu trabalhava e sentia que mesmo que o mestrado não me servisse para, entre aspas, ganhar mais, porque em termos de carreira isso não me iria acrescentar, mas era por uma questão até pessoal. Em 2007, e após uma longa etapa de muita busca, mas também muita dor. Eu não digo o sofrimento, porque eu costumo dizer que o sofrimento não é obrigatório. Não é bem essa frase que eu queria usar. O sofrimento é opcional. Eu tenho muito essa visão. Há quem diga que não há doentes, ou melhor, não há doenças, há doentes, não é? Sim. Ou seja, pessoas predispostas à doença, que ficam ali, eu estou doente, e veem aquilo como algo irreversível, ou pelo menos algo com que não se pode lidar, digamos, uma fatalidade. E nós podemos, às vezes, digamos, como alguém diz também, digamos, a pedra em que tropeçamos hoje pode servir amanhã para fincar o pé, não é? Ou para servir de escada. Precisamente. Não é? Ou para construir um castelo. Exatamente. Outra coisa que eu não me queria esquecer de dizer é que se nós nascemos sem dores... Não me lembro. Mas não aliás, ninguém se deve lembrar de ter nascido, não é? Mas, nós não temos que viver na dor, nem morrer com dor. Espero bem que não. E é um pouco aquilo que preconiza esta formação. Porque, no fundo, essencialmente, o que é que acontece e o que é que leva a no fundo, à disposição destas ferramentas que vêm explicar o que é que acontece no corpo, na mente e no ambiente. Porque muitas vezes as doenças também acontecem pelo ambiente em que a pessoa está, que não é o ambiente saudável que ela precisa para colocar, no fundo, os seus recursos a funcionar. Da melhor forma. Os seus recursos, os seus dons, não é? Se assim quisermos chamar. E, no fundo, o que acontece é que, desde que nós estamos na barriga da nossa mãe, há a formação do sistema nervoso central. E, no fundo, o sistema nervoso é a ponte entre aquilo que acontece no corpo e na mente. Creio que é uma fase muito importante digamos, na nossa vida, na vida de todos nós, não é? Sim. Mas já lá vamos então. Okay. Eu tenho que fazer aqui a primeira pausa para o nosso bloco comercial. Não sei se quer regressar àquela questão do sistema nervoso central que nós estamos no outro, se quer, enfim, faz favor de continuar. hoje o microfone é mais cheio do que o meu. Bem, se calhar podemos terminar um bloco, não é? Porque eu tenho esta característica que também já aceitei em mim própria, não vou estar aqui a massacrar muito, é de gostar de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e às vezes os assuntos também se atropelam um pouco. Claro. Às vezes o dia, se tivesse mais 48 horas, não era mal para algumas pessoas. Não, mas nem tem a ver com a duração, tem mesmo a ver que às vezes saltamos de uns para os outros. Isto pode parecer um pouco confuso até para quem nos ouve, não é? Então, pronto, eu estava só a falar que em 2017 tive mesmo que, devido à questão da incapacidade que a própria síndrome Marfan me condicionou. Que sintomas é que isso transmite? É que se sente falar com esse síndrome de Marfan? O que é que a pessoa sente? O que é que vive? Essencialmente é um cansaço extremo. Sim. Que eu tentei sempre lidar com, fazendo também uma alimentação adequada, uma suplementação, mas na altura e eu também, devido à própria escoliose, eu tenho uma insuficiência respiratória também associada. E havia dias em que eu me levantava e eu simplesmente não conseguia levantar-me da cama.
Além disso, trabalhar 8 horas seguidas, sentada ou em pé, para mim era incomportável, porque eu preciso de vários intervalos durante o dia para descansar. E claro que nenhuma entidade patronal está disposta, claro, ou esteve, para... Quantas vezes é que já se virou para Deus e perguntou porquê eu, porquê isto tudo? Nunca tive essas questões. Não acredita em Deus? Acredito, Sim. claro que sim. Mas eu pensava, isto é para mim. Porque agora eu vejo que a doença também está ao serviço da vida. E o mal, vá lá, se quiser, ou as coisas menos boas que nos acontecem na vida despertam-nos para as boas, é isso? Ou permitem-nos estar mais conscientes, essencialmente. O sofrimento suaviza a alma? Não acredito no sofrimento, sim na dor. A dor, sim. A dor, se quiser, suaviza a alma. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, era aquilo que eu queria dizer há bocado. E eu nunca estive revoltada, nem... Não, simplesmente eu achava, isto tem uma explicação. Uma explicação, tem isto tem uma causa, lógica. Uma causa. Isto tem uma causa. E depois o que foi acontecendo é que quando nós não valorizamos determinado sinal, normalmente a vida envia-nos sinais mais fortes. E foi o que aconteceu. Eu, entretanto, tive mesmo que ficar aposentada por incapacidade para as minhas funções. Felizmente, eu tinha, e mantenho, felizmente, um part-time e sou líder de uma equipa. E, ao mesmo tempo, também tinha bastantes desafios com a equipa. E isto tudo veio mostrar-se, entretanto veio também uma suspeita de lúpus e culminou este ano em julho com a remoção de metade da minha tireoide. Não está fácil. E ainda bem que só foi metade, porque eu já estava em processo de cura, entre aspas. Pronto. Eu entendi, de facto, o que é que o que é que era a mensagem. A mensagem essencialmente era porque eu vivi a minha vida, e posso, pelo menos até agora, muito mais focada nos outros do que em mim. No bem-estar dos outros, e isso faz parte de mim também, do que no meu bem-estar. Mas está a querer justificar com isso? Digamos, não. Isto é apenas consciência. Okay. Isto é apenas consciência. Porque por vezes, e eu não estou a culpar ninguém, era a minha forma de, no fundo, sobreviver com as dores dos meus traços de caráter, que agora reconheço, no ambiente onde eu estou. Porque eu, de facto, estava na dor. Eu não estava a utilizar os meus recursos. E como é que eu cheguei ao Corpo Explica? Porque eu fazia parte de uma comunidade de desenvolvimento humano e pessoal e terapêutico do Brasil. Através de uma rede social? Sim. E, Facebook, presumo? E não só. Okay. Temos mesmo uma plataforma online. E então, perante a minha situação, eu por acaso confidenciei também a propósito do lançamento de um livro que era o Código da Alma, que foi lançado Código da Alma. Muito bem. Já foi lançado em Portugal. E isso é um livro que tem um título interessante. Que livro é já agora? É um livro que de facto revela as causas das doenças. E a Patrícia Cândido é uma das mentoras desta plataforma. Mas é um livro, foi escrito por um português ou é... Não, foi escrita por uma... Como é que é o título? Escritora brasileira. O Código da Alma. Código da Alma.
E então é um livro que, portanto, procura explicar as causas das doenças, é isso? Sim. Mas doenças há muitas, não é? Claro. Mas está tudo muito ligado também à energia, aos chakras, não é? Porque nós temos centros energéticos ao longo do nosso corpo, e na coluna são os principais, e muitas vezes nós adoecemos em determinado sítio porque aquela zona não está a ser devidamente atendida, entre aspas. Mas em chakras já entramos numa zona, digamos, um bocado numa área, se quiser, não física, vá lá, não é? Sim. Muita gente não acredita, não é? A própria ciência nos dias de hoje ainda, na sua grande maioria, não reconhece muito aquilo que não é palpável, não é, Isabel? Sim, mas se formos por aí... Chakras já entramos um pouco na acupuntura, digamos, se quiser, na espiritualidade, no Reiki. Não tem a ver com isso. Não, se nós formos observar a medicina oriental. Olha, agora dá-me já cursos de medicina chinesa em Portugal, tem impressão? Sim, e eu acho que o futuro, se a medicina dita convencional e a oriental trabalhassem em equipa, tudo isto seria perfeito. Perfeito ou menos imperfeito? Não, pelo menos as pessoas seriam mesmo mais felizes. E se reparar, da Turquia para lá, é assim que os hospitais trabalham. E com as duas fontes de conhecimento. Sabe que há muita gente a maldizer a medicina oriental, não é? Nomeadamente a acupuntura, nomeadamente outras coisas. Leio artigos em jornais de referência nacional, Público, por exemplo, JTN, DN, com muita gente, inclusive médicos, gente ligada à ciência, a criticar forte e feio, por exemplo, a acupuntura. Olha, que por acaso é algo que eu já experimentei, já fiz, e por acaso até me senti bem. Até considero que me ajudou bastante. Em todas as profissões há profissionais. Não, mas há, digamos, há gente que quiser, digamos, ligada à tal medicina convencional e à ciência, não é? Que pura e simplesmente abomina tudo aquilo que sai desses parâmetros. Vai lá. E cada um, lá está, pode absorver o conhecimento e depois faz a sua escolha. Claro. Não é? Quando a medicina convencional não dá respostas, temos que procurar outras soluções. Isto é quase uma padre na igreja, não é? Que manda as pessoas procurar outros caminhos. Os médicos às vezes mandam as pessoas procurar outros caminhos. Agora não sei, mas eu lembro-me que a minha mãe muitas vezes falava disso, que os médicos às vezes diziam, mas é procura outros caminhos e tal, ou seja, que era para as pessoas irem à bruxa, ou ao bruxo, não é? À mulherzinha, ou alguém, ou para talhar o ar ao menino, que o menino chorava toda a noite e todo o dia. Então mandava-se talhar o ar, não ia ao médico, era talhar o ar. E funcionava. E, pelos vistos, muita gente diz que sim, que o menino à noite já não chorava, já mamava e tudo, não é? Por isso, assim, não é tudo 3 e 2 são 5. Claro. Mas, no fundo, a base é que tudo é energia. E isto já a ciência, a partir de agora dos conhecimentos da medicina quântica, estão aí disponíveis e, de facto, tudo é energia. E, a partir daí, até uma onda de rádio, a energia, não é? Já há muitos anos, não é? Como é que as pessoas conseguem ouvir aquilo que nós estamos aqui a dizer em qualquer parte do mundo agora, não é? Também não se vê, é invisível. Mas por isso é que aqui nós temos uma parte visível que também revela o invisível. E isto acontece em vários estudos, seja com frequências, com vibrações, o que seja. A física explica tudo isto. Isto indo em contra aquilo que está a dizer, ou seja, nada está mal, as coisas estão. O que nós temos em mãos hoje em dia é fruto das nossas ações no passado, certo? Ora bem, ou errado? Aqui a questão é, e a base de todo este estudo tem a ver que, e como estávamos há bocadinho na formação do sistema nervoso,
O nosso corpo é formado ao mesmo tempo que a mente, desde que nascemos. E o processo de formação do sistema nervoso inclui uma etapa muito importante que se chama de mielinização. Ou seja, nós temos os neurónios que fazem parte do sistema nervoso e é como se fossem revestidos por uma capa de gordura, que é a mielina, que vai fazer com que as sinapses, que são o contacto de comunicação dos neurónios, se faça de uma forma mais rápida. E em cada etapa são formados 5 traços de caráter. E isto acontece desde o útero até aproximadamente os 5 anos. E então, sendo o corpo e a mente formados ao mesmo tempo, nós conseguimos ver como é que a mente de uma pessoa funciona ao olhar para o formato do corpo dela. E os 5 traços de personalidade e corpo, e queria que aqui não suscitasse, digamos, estranheza ou até ligação com algum tipo de doenças, porque não tem. É apenas uma forma de honrar o primeiro investigador que nomeou estes traços. E estes 5 traços, normalmente cada um de nós tem cerca de 2 ou até 3 traços mais evidentes. E é a combinação deles que mostra como é que funciona a mente. E os traços são o traço esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. É lá, não são nada meigos esses traços da Isabela. Pronto. Que não importa se repetir, é o esquizoide. Mais? Oral. Psicopata. Psicopata. Ninguém deve gostar de um resultado desse, mas eu tenho um traço de psicopata. Não, e qual é o outro? Mas por isso é que vamos depois explicar. Esquizoide, oral, psicopata. Masoquista. Masoquista ainda por cima. Mais? E rígido. Rígido. Bem, destes todos, o menos mau deve ser o rígido, não é? Entretanto, a minha análise, como é que está? Está concluída. Ora diga, de sua justiça. Então, essencialmente, o António tem 2 traços predominantes, embora tenha também aqui um pouco em equilíbrio. Aquele que está menos presente é o masoquista, de facto. É um traço que essencialmente é muito calado, muito fechado, muito virado para dentro. É uma pessoa que tem muita dificuldade em expressar-se. Não é o caso, não é? Mas é muito bom fazer por processo, por passo a passo. É uma pessoa muito boa, por exemplo, para organizar, para estar, por exemplo, na retaguarda de uma empresa, a poder fazer os processos, a lidar com... Essencialmente, o masoquista é especializado nos detalhes. Ele não deixa escapar nada. Ok. E porquê? Porque este traço foi formado numa altura em que na altura do desfralde, em que teria que haver a contração muscular do períneo. E qual é que é o medo deste traço? A maior dor dele é sentir-se humilhado. Mas este não é o seu predominante. Então, estava aqui só a falar. Já estou mais sossegado, não é? Os traços principais que eu encontrei aqui são o esquizoide e o rígido. É lá, esquizoide e rígido. Sim, senhora. E então, o que é que diz isso? Essencialmente porque tem uma cabeça bastante grande, ou seja, precisou de ter um cérebro, uma cabeça grande para conter o cérebro. Para albergar o cérebro, não é? Cheio de ideias que tem, exatamente. É um gênio. O António tem
Os seus maiores recursos são a criatividade, a imaginação e a capacidade de raciocínio. Uma das e também relativamente ao rígido é a competitividade, a proatividade e a agilidade. As dores mais frequentes é o sentir-se rejeitado ou o sentir-se trocado, excluído ou traído. O que é que podemos esperar? A traição dói muito, a traição, Isabel. Pois. Já viu, um homem traído é de piorio, né? O homem pode já nem querer mais aquela mulher ou aquela namorada. Isso acontece muitas vezes, não é? Os homens às vezes até já não estão interessados naquela ex-namorada, mas se ela anda com o outro, isso é o piorio para os homens, não é? Não, é o piorio para os rígidos. Ai, para os rígidos, pois é. Porque há quem assim, o corno feliz, não é? Quem não tem esse traço tão evidente como o António, certamente não irá sofrer desse problema. Sim, eu já conheci muita gente. Tenho amigos que disseram, mas a namorada traiu-me, mas pronto, a gente falou e ficou tudo bem. Normalmente são os mais pacíficos. Pois. São os masoquistas, não é o caso. É? Os masoquistas. Mas o masoquista aqui tem digamos, uma conotação, digamos, diferente daquele masoquismo que se ouve. Sim, não tem nada a ver. Pois é isso. Por isso é que eu disse para as pessoas não se assustarem com os nomes, claro. Não é? Depois, ainda voltar, o que é que podemos esperar de si? Muita razão, criatividade e ideias fora do padrão. É aquela pessoa que pensa completamente fora da caixa. Fora do sistema, não é? Como? Fora do sistema, vá lá. Completamente. Precisa de um ambiente onde possa expressar isso. Ok. Porque, lá está, se verbalizar e não se sentir compreendido, a tendência é fechar. E desconectar-se do mundo e criar um mundo à sua parte. Não quer saber. Sim. Tem também muita força, agilidade, consistência e disposição para a execução, que lhe vem do rígido. E o que é que não devemos esperar de si? Muito contacto físico, exibição de emoções e sentimento, e também a decisão rápida entre duas ou mais opções e foco exclusivo. Normalmente a sua vida está sempre dividida entre duas opções. Se fosse só duas, se fossem só duas, eu ficava todo contente. O problema é que às vezes são 2 vezes 2, não é? Como é que o podemos estimular? Como é que pode ser estimulado? Isso é que essa parte é que me agrada, vamos lá. Pronto, e as pessoas também que convivem consigo é importante saberem. Claro. Essencialmente é prestar atenção nas suas ideias, valorizar e elogiar o seu jeito de pensar. E também dizerem-lhe, eu estou contigo. Apesar de tudo, tenho aqui alguns conflitos. Ou pelo menos um conflitos, tenho tantos conflitos. Nem me fala uma coisa dessas, Isabel. Estou a falar apenas dos dois mais presentes. Claro. Dos dois traços mais presentes que geram apenas um conflito, que é uma pessoa que ora quer ficar na sua caverna, entre aspas, no seu mundo, ora quer ficar em cima do palco. Tem esta dualidade. Normalmente também é uma pessoa muito, como é que eu ia dizer, falha-me agora aqui a palavra, muito seletiva nas pessoas com quem convive. É uma característica. Exatamente. Normalmente o maior trampolim é esse. São pessoas extremamente seletivas, fechadas, mais na delas e um pouco mais calculistas. Bom, também a Isabela já me conhecia, quer dizer, tinha algumas informações sobre mim, nomeadamente no Facebook e tal, não é? Não. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, só nos conhecemos hoje. Sim, mas eu baseei-me apenas na análise. Aliás, eu já trazia aqui a descrição de cada um dos traços, o que fosse dar no resultado. Então, e o que é que eu devo fazer para, quando acordo de noite, dormir melhor? Essencialmente deve pensar nas suas rotinas, o que é que faz no dia,
que não o permitem ter um sono reparador? Ou como é que está a sua consciência? Também, não é? Claro que a consciência é importante estar calma e serena, não é? Para a gente poder dormir bem, dormir à vontade, não é? Bom, é evidente que, assim, eu não sei onde é que fui buscar essa informação, mas eu disse muitas coisas acertadas sobre mim, que eu gosto de estar no meu cantinho, não é? Eu gosto de falar com toda a gente, mas também sou, efetivamente, como toda a gente também é, quer dizer, há poucas pessoas que nós metemos dentro de casa, não é? O tal seletivo, não é? Não há toda a gente. Claro, não é? É só pessoas com estes dois traços mais evidentes. Ok. Claro. Mas, quer dizer, não sei, mas disse muitas coisas que de facto correspondem à minha maneira de ser. Esta análise, o objetivo dela, e ela pode, no curso tem muitos médicos, terapeutas, coaches, psicólogos. No curso que fez? Sim. Ok. Que fazem exatamente porque esta análise, por ter um caráter tão determinista, porque é algo que é uma das características, ajuda a pessoa a não ir por caminhos que não vão funcionar, ou a fazer, no fundo, um atalho muito mais rápido para aquilo que a pessoa pode precisar. E serve não só como uma ferramenta de autoconhecimento, como de melhoria de relacionamentos também, porque quando conhecemos como é que o outro funciona, certamente vamos conseguir também responder e poder estimular mais aquilo que a pessoa pode dar mais de si. Por exemplo, eu não posso pedir a um masoquista, entre aspas, que está habituado a fazer processos e não consegue improvisar, para estar, por exemplo, a criar algo. Não é? No fundo, isto também serve... Um masoquista, digamos, nesta vertente, sim. O que é um masoquista? As características que eu disse há bocado. Alguém que gosta de fazer passo a passo, é uma pessoa que sente imenso. Menos criativa, vá lá. Ela não é de todo criativa. Ela gosta de receber ordens. Ok? Por isso, ela precisa de um processo. Se ela fizer alguma coisa mal, o problema não é dela. É de quem lhe deu o passo a passo. É que não fez bem. Por isso é que... Isto pode ajudar as pessoas, vá lá, no seu entender, pode ajudar as pessoas, por exemplo, a tentarem procurar melhor a pessoa com quem podem querer namorar ou mesmo casar, por exemplo, em encontrar a tal alma gêmea, como frequentemente se ouve falar, para ver se, digamos, porque duas pessoas que são iguais não se entendem, não é? Tem que ser diferentes. Acredita que isto pode, esta análise que se propõe fazer às pessoas, acredita que se pode ajudar as pessoas também nesse sentido, digamos, na parte amorosa, vá lá? Sim, essencialmente no autoconhecimento. E quando estamos a falar, por exemplo, numa equipa, imagina os diretores executivos de uma empresa, é muito importante que cada um deles tenha determinado traço mais forte do que outro, porque se tiverem os dois iguais não vai ajudar muito. No caso do Corpo Explica, nos 3 investigadores que tornaram e criaram as ferramentas que tenho, e indo um pouco à parte mais, digamos, até no ponto de vista astrológico, eles são todos capricornianos, mas têm todos traços diferentes. Um deles tem o traço da criação, da imaginação, outro mais da negociação, outro do processo, do passo a passo, dos detalhes, e outra para improvisar e para comunicar. Por isso, eles funcionam em conjunto e ajudam também a encaixar as pessoas nos sítios certos, onde elas produzem, entre aspas, mais e melhor e são mais felizes. Sim, conclua. Por exemplo, só muito rapidamente, uma pessoa que tem a característica mais oral, ela tem uma capacidade, um recurso imenso na comunicação, no conectar-se com o outro. São pessoas excelentes, por exemplo, para atender o público, ou para entender a necessidade
do outro, um apoio ao cliente, entende? Do que, por exemplo, alguém com as características de esquizoide, que não quer falar com... que tem esta maior dificuldade de contacto. Muito bem. Nós temos, o tempo passou a correr, temos pouco mais de um minuto. Eu gostaria, entretanto, que dissesse onde é que as pessoas podem encontrar. Já referimos aqui a página no Facebook. Há mais alguma página na internet que se possa encontrar, digamos, este seu projeto, O Corpo Revela Como Operamos? Não, neste momento, lá está, a página nasceu na segunda-feira. Pois, estamos muito em cima. Muito bem. Tudo muito então, portanto, na página do Facebook, O Corpo Revela Como Operamos. É onde podem encontrar, portanto, mais informação sobre esta ideia de saber que tipo de corpo é que temos e o que é que isso revela sobre a nossa mente, como é que nós operamos e o que é que podemos melhorar. Ora bem, Isabela, eu agradeço-me imenso a sua passagem, a sua vinda aqui aos nossos estúdios. Um minuto para dizer aquilo que lhe apetecer aos nossos ouvintes, para finalizar. Todos nós valemos porque estamos cá. E certamente todos nós temos muitos recursos que desconhecemos, que podemos desenvolver, e que cada um é aquilo que nasceu para ser e que precisa ser. É esta leveza, é este alívio que esta análise pode trazer a cada um de nós. Muito bem.